Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu acabei de chegar de um aniversário, mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui no vídeo, se você ainda não faz parte desse canal. Também já curte, deixa o seu comentário, a sua dúvida, tá bom? E aí, eu tinha aqui anotado umas dicas, umas coisinhas que eu queria falar pra vocês. São dicas sobre emergência, tá? Então, pacientes que chegam em emergência para plantão, ou para pacientes críticos, mas são poucas dicas, são 5 dicas. Eu vou listar elas aqui para vocês, vou deixar o vídeo legendado também, porque às vezes fica mais fácil de vocês entenderem e tudo, tá bom? Gente, antes de mais nada, vou deixar as referências aí para vocês, tá? Uma das fontes é esse livrinho aqui, do Dr. Rodrigo Rabelo. Ele tem uma clínica aqui em Brasília. Eu até peguei esse livro com uma amiga pra ver se eu realmente ia gostar e depois comprar pra mim, porque eu já comprei livro e depois me arrependi, sabe? E aí eu tô gostando, pretendo talvez comprar, tá? Também tô fazendo um curso de emergência e aí por isso também que eu tenho essa outra fonte e quis trazer também, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é, diferente de quando o paciente está indo para uma consulta eletiva, a gente não vai fazer aqui aquela anamnese, né? A gente não vai fazer aquela consulta, tem que ser algo muito rápido. E antes mesmo do exame físico, antes mesmo de uma consulta, o que a gente precisa observar? O ABC do trauma. Não sei se todos já conhecem, quem não conhece, vou explicar agora. É o seguinte, o A, né, é de vias aéreas. Então, você tem que ver como está as vias aéreas daquele paciente, tá? Se tem alguma coisa obstruindo, secreção, sangue, se ele pode estar engasgado, enfim, alguma coisa nesse sentido, tá? Conferir as vias aéreas. Depois, a gente passa para o B, que é boa respiração. Então, você vai complementar aí e vai perceber também movimento de inspiração e expiração, é costal, é costo-abdominal, é mais abdominal, né? Ele tem dificuldade na inspiração ou na expiração. Então, ele precisa estar com uma boa respiração, né? Pra gente poder dar continuidade, tá? A primeira coisa é sempre a respiração. O paciente que não respira, ele vai a óbito, tá? Ele pode até estar com batimento, ele pode estar consciente, mas se ele não respirar, óbito. Então, tá ofegante demais, então taquipneico ou não tá respirando bem, tá demorando muito, bradipneico, tá? Então, observar isso aí. Busca lá o seu monitor, observa, coloca o oxímetro, vai aferir saturação, coloca ele no oxigênio, tá? Não se preocupe tanto com a... Começou a ficar difícil de segurar. Não se preocupe tanto com a questão dos litros do oxigênio. Coloca 3, 4 litros, né, se ele não tá ainda entubado. Enfim, não se prenda tanto a isso, tá? Mas coloque o oxigênio e depois você vai pensar aí em calcular realmente quanto que esse paciente vai precisar de oxigênio, tá bom? Depois, a circulação. Então, mais uma vez, esse paciente, ele tá com hemorragia, ele tá com vasoconstrição, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, como a gente vai chegar nesse diagnóstico. Claro, mucosa, TPC, temperatura, pressão, são partes do exame físico que a gente tem que fazer posteriormente para checar essa circulação. Então, o C é de circulação, tá bem? Ah, mas às vezes o tutor, ele já liga, né? Ele nem chegou, ele não tá nem perto de chegar, mas ele já liga para avisar, isso é maravilhoso. Então, você já tem que preparar sua bancada, catéteres, se possível já ter uma média do peso do paciente, né? Ah, às vezes o tutor não sabe estimar, tá, ele é do tamanho, tenta lembrar o tutor, né, no caso dos cães. Comparar com uma raça, se esse cachorro não é de raça. Ah, é um vira-lata grande. Grande quanto? Grande perto de um fila, grande perto de um labrador, né? Porque às vezes isso é difícil, ainda mais no meio da correria, e você já consegue ter uma estimativa de peso, já se preparar com algumas drogas, né? Principalmente para fazer um RCP, se for necessário. Mas, o que eu queria dizer aqui, um ponto muito legal, que eu nunca peguei, graças a Deus, na emergência, na rotina, é paciente com perfuração, tá? Então, paciente que tem uma faca,
um machado, esse caso que eu assisti na aula era um graveto gigante, né? O paciente, ele estava buscando uma bolinha, eu acho, aí ele foi em busca e caiu numa vala e tinha como se fosse uma lança, mas era um galho. E aí esse galho atravessou, né? Então, não permitir, mesmo que seja viável, que o tutor retire esse objeto, né? Porque às vezes esse objeto, ele tá fazendo a perfuração e a constrição ali de algum vaso. Talvez, esse é o tipo de coisa que a gente aprende em Grey's Anatomy, tá? Não retirar objetos perfurantes, tá bom? Então já tem que avisar também para esse tutor, hipoteticamente, para que ele não retire, para que seja retirado já na clínica, muitas vezes já na cirurgia. Terceiro ponto, terceira dica aí, quando a gente começa a fazer o exame físico, como que eu vou fazer esse exame físico, essa anamnese que precisa ser rápida, que precisa ser certa, direta, eficaz, eficiente, tá? Primeira coisa é entender o que aconteceu, então a cena, tá? Como, onde o tutor estava, o tutor estava presente, o tutor não estava presente, ele assistiu, ele tem certeza de que é aquilo, né? Ah, acho que ele comeu um brinquedo que pode estar perfurando, tem certeza? Não, mas esse brinquedo do meu filho sumiu e agora ele tá ruim, né? Então, é muito importante. Não, eu vi comendo, eu tenho certeza, tá? Então, pensar aí na cena. Depois, se o paciente, ele tem algum tipo de alergia, tá? Se ele tem algum tipo de histórico, né? Com relação a medicamentos, alergias a drogas hospitalares, tá bom? Depois vem passado, né? Então, é castrado, não é castrado, já foi operado, não foi operado, enfim. E prenhez também, né? Muito importante, se houver uma possibilidade daquele paciente, daquela fêmea estar prenha. Então, isso também é super importante. Quando foi a última refeição é o próximo tópico. Comeu, não comeu, tem certeza, não tem certeza, tá bom? E, por último, medicamento. O paciente que faz medicação controlada é um paciente já cardiopata, nefropata, hepatopata, né? Então, ele já tem algum tipo de acompanhamento, é um paciente oncológico, tá? Isso é muito importante também, porque algumas drogas, elas acabam competindo os receptores e aí elas não têm ação, porque eles estão... É como se a gente quisesse encaixar a mesma peça do quebra-cabeça, né? Então, ambas as peças encaixam lá, né? É isso que funciona mais ou menos os receptores. E aí é quando a gente não consegue ter efetividade nas duas drogas, tá bom? Porque elas vão competir e às vezes elas anulam uma outra ou uma acaba sobressaindo, tá? E aí, você já se inscreveu antes de eu dar a próxima dica? Por favor, se inscreva, isso me ajuda, é uma forma de você retribuir ali essas dicas que eu estou te dando. Daí, beleza, terminou seu exame físico, anamnese, você aferiu a glicemia e você decidiu fazer o quê? Glicose. Gente, a glicose ela tem que ser feita intravenosa, endovenosa, tá? Ela não pode ser feita via subcutânea, porque senão ela causa choque e necrose. Essa, então, é a quarta dica, tá bom? Então, sempre, gente, a administração de glicose, ela tem que ser calculada de acordo com o peso, tá? E também ser feita ou via oral ou endovenosa, tá bom? E bom, né, passou um tempo, você viu que não era tão grave assim, decidiu colocar na fluido, ou é grave, você precisa aí tá em choque hipovolêmico, você vai fazer uma fluidoterapia. E como você vai fazer essa fluidoterapia? Sempre optar por cristalóides, tá? Então, duas opções de cristalóide, Ringer com lactato. E por que eu tô falando isso? Porque pode parecer genuíno, né? Às vezes o paciente polisêmico, a gente querer fazer uma fluido com o glicosado 5%. Então, não façam isso, tá? Eles não têm nenhum outro eletrólito como o NaCl e como o Ringer, tá? O NaCl ainda falta o potássio, então, às vezes, suplementar o potássio, se você optar ou só tiver a solução fisiológica, né, que é o NaCl 0,9%, você pode suplementar o potássio, tá? Tomar muito cuidado, quando a gente suplementa potássio, a gente não pode fazer as medicações nesse mesmo acesso, não pode fazer flushing, para poder não, né, ter um perigo aí de causar
levar o paciente ao óbito, tá? Então, aí, ó, outra dica dentro de outra dica, que é dentro de outra dica. Então, são aí algumas diquinhas, gente, que eu aprendi, né? Principalmente essa da glicose, do glicosado. Principalmente também tomar cuidado com o acesso. Às vezes o gatinho já chegou muito desidratado, né? Aquele acesso não tá muito bom. Às vezes a veia estoura, você coloca, faz um bolo de glicose, pode causar aí uma necrose nesse membrozinho, nesse acesso, fica muito feio, né? Muito ruim, tá? E choque também, né? Que é pior ainda. Então, tomem muito cuidado. Por que o choque? Porque a glicose é como se ela se, né? Falando de uma linguagem mais fácil, ela se disseminasse com muita rapidez. Então, ela pode, ao mesmo tempo que ela faz um bem, ela pode fazer um mal de uma vez só, né? Causar até um edema cerebral e levar o paciente a óbito. É por isso que a gente não pode fazer a glicose nem em volume alto, nem na via errada. Mesmo uma solução glicosada, a gente também tem que tomar cuidado, tá? Para não exceder aí o volume do paciente, enfim, tá? Não vou falar de doses aqui, porque é um veículo aberto, né? Não sei se todo mundo que tá do lado daí é estudante ou se de fato é veterinário. Então, eu tenho que fazer uma coisa assim mais abrangente. Mas eu espero que de qualquer forma ajudem vocês aí, tá bom? Eu acho que quem tá estudando, é mais assim, recém-formado como eu, já vai dar uma luz, né? Já ajuda, tá certo? Eu vou colocar mais vídeos aqui, conforme eu for aprendendo, o que eu achar relevante também, achar que pode acrescentar. Um beijo gigante, obrigada por vocês terem ficado até aqui.